7 mulheres. Oferecimento Dieta Late Parmalat, o leite light perfeito para uma vida leve e saudável. E óleo bifásico corpo a corpo. O bicho vai pegar. Domingo no Fantástico. A cobertura completa da guerra no Iraque. A palavra dos especialistas. O que pode mudar no Brasil e no mundo depois dos ataques contra Saddam Hussein. E ainda, ex-correspondentes de guerra revelam o horror que é viver nos campos de batalha. A repórter Glória Maria mostra na China toda a tradição das artes marciais. E você vai conhecer a cidade mineira que inspirou a próxima novela das 6. Agora é que são elas. Você não pode perder domingo, 8h30 da noite, no Fantástico. Jornal da Globo. Oferecimento aquecedor solar Soletrol. Peça um orçamento. Custa menos do que você imagina. Ligue. Jornal da Globo, com Ana Paula Padrão. Boa noite. Agora sim a guerra começou. A tal grande ofensiva, anunciada desde quarta-feira pelos Estados Unidos, alcançou hoje a capital do Iraque. 1000 mísseis foram despejados sobre Bagdá e mais 1000 mísseis são prometidos para as próximas horas. Agora há pouco, as sirenes soaram mais uma vez em Bagdá e há informações de que 3 mísseis atingiram a cidade. A desproporção de forças já provoca rumores de rendição. As negociações estariam sendo feitas entre o Comando Militar Americano e oficiais do Exército do Iraque. Também já se fala na divisão do legado iraquiano. É o que você vai ver agora no Jornal da Globo. E vai ver também. Bagdá em chamas. Foi o maior bombardeio sobre uma única cidade desde a Segunda Guerra Mundial. Guerra via satélite. Novas tecnologias permitem que o mundo acompanhe, ao vivo e a cores, o avanço das tropas americanas. E enquanto as bombas caem, as bolsas sobem. O índice Dow Jones teve a melhor performance semanal desde 1982. No front, angústia e incertezas. Americanos sofrem primeiras baixas e iraquianos se rendem no deserto. Tensão em casa. Nova mega manifestação em Chicago acaba em confronto e prisões. E a pergunta: onde estão as armas químicas do Iraque? Aquelas que justificaram o massacre? As ações militares, a revolta e os brasileiros nessa crise? Agora, no Jornal da Globo. O Comando Militar Americano e oficiais das Forças Armadas iraquianas estão em negociações para a rendição do Iraque. A informação é da rede de TV americana CNN. Generais iraquianos no exílio estariam intermediando essas negociações. Neste momento, em Bagdá, já amanheceu. São 6h30 quase da manhã e as sirenes tocaram mais uma vez. Depois de uma madrugada tranquila, foram ouvidas agora há pouco explosões. A rede de TV Al Jazeera informou que 3 mísseis atingiram a capital iraquiana. Você ouve as sirenes aí. No meio da madrugada, manifestantes fizeram uma passeata de apoio ao presidente Saddam Hussein e quem foi às ruas exibiu armas. Nos Estados Unidos também houve manifestações pela paz. Em Chicago, milhares de manifestantes foram às ruas pelo segundo dia consecutivo. Cerca de 500 pessoas foram detidas. Os organizadores acusam a polícia de agir com violência. Os policiais se defendem e dizem que os manifestantes se recusaram a cumprir as ordens de dispersar. E depois de 2 dias de ataques mais limitados, a guerra aérea prometida pelos falcões de Washington começou a se materializar nos céus de Bagdá.
É o que mostra o correspondente Luiz Fernando Silva Pinto. Os ataques foram devastadores. Eram 9 horas da noite, horário de Bagdá, 3 da tarde, horário de Brasília. Bombas de precisão e mísseis Tomahawk das forças aliadas choveram sobre a capital iraquiana. Explosões gigantescas iluminaram a noite. Os alvos eram palácios de Saddam, prédios do governo e instalações militares. Começava a campanha aérea, a que o governo americano chamou de choque e espanto. Segundo o Pentágono, serão 1.500 bombas e mísseis em 24 horas. Explosões atingiram também Kirkuk e Mossul, 2 cidades no norte do país. Enquanto a guerra aérea se intensifica, a invasão por terra prossegue com velocidade impressionante. A coluna de tanques está avançando em direção a Bagdá a quase 50 km por hora, uma velocidade alta para veículos blindados em formação de combate. A caminho de Basra, forças britânicas tomaram a cidade portuária de Qasr, no sul do Iraque. A resistência foi pequena e centenas de soldados iraquianos se renderam. As forças aliadas asseguraram o controle do aeroporto e de refinarias consideradas estratégicas. Segundo um alto oficial britânico, apenas 7 poços de petróleo, dos 30 anunciados anteriormente, estão pegando fogo. Em Safwan, na fronteira com o Kuwait, as forças da coalizão foram recebidas com festa. Iraquianos gritavam: os dias de Saddam estão contados. Depois de capturarem a cidade, fuzileiros navais americanos arrancaram cartazes com a foto de Saddam. E na fronteira, trocaram a placa em árabe por outra em inglês: Welcome to Iraq. Bem-vindos ao Iraque. Além de bombas e mísseis, as forças americanas e britânicas estão despejando folhetos no deserto, convocando os iraquianos a se render. Em Washington, o secretário americano de Defesa, Donald Rumsfeld, disse que o governo iraquiano está perdendo o controle do país e que o regime de Saddam já faz parte da história. Assim que o governo de Saddam Hussein, ou o que sobrar dele, for destituído, os americanos começarão uma operação de ajuda humanitária. Os serviços de espionagem militar tentarão localizar as armas proibidas do regime e identificar as conexões entre Bagdá e grupos terroristas internacionais. A prioridade política será mediar o diálogo entre vários grupos de oposição para formar um novo governo. As pré-condições americanas são: as fronteiras do Iraque terão que ser respeitadas, ou seja, os curdos do norte serão parte de uma federação e não um país soberano. E os países vizinhos não poderão ser ameaçados. Bem, essas imagens dos bombardeios e as informações sobre o avanço das tropas por terra dão a impressão de que americanos e britânicos conseguem fazer tudo o que querem. William Vac, e o Iraque não se defende? Onde é que estão as tais das armas químicas tão propaladas? Olha, falou-se muito dessas armas químicas, até agora elas não apareceram e provavelmente, pelo que os analistas dizem, não serão empregadas no campo de batalha, nessa guerra pelo menos. É uma guerra, aliás, que quem gosta de história militar já está comparando a célebre campanha de 1940, pela qual os alemães invadiram e ocuparam a França no começo da Segunda Guerra Mundial. É pela velocidade, Ana, com que essa operação por terra está acontecendo. É o grande elemento de surpresa. Os americanos e os britânicos deixam os focos de resistência para trás, para que os helicópteros e os aviões tomem conta deles, e tem um objetivo muito claro: é acabar provavelmente com tudo sem ter que travar uma batalha por Bagdá. E eles estão conseguindo, né? Eles estão, por enquanto eles realmente estão conseguindo, e agora eles conseguiram garantir todos os elementos necessários para continuar esse tipo de guerra de movimento e envolvimento. Pois é, William, mas não importa esse êxito inicial, os americanos provavelmente só poderão dizer que ganharam quando puderem apresentar a cabeça de Saddam Hussein. E Saddam continua desafiando os mísseis, os serviços de inteligência e a paciência dos americanos. É isso que mostra do Kuwait o correspondente Marcos Uchoa. Onde está Saddam Hussein? Essa guerra é também uma caça a um homem. O bombardeio de Bagdá parece um exagero. Bombas demais para se acabar com um só ditador. É verdade que ele tem 8 palácios,
e que nunca dorme no mesmo lugar. Os 6 satélites espiões procuram com olhos de águias espaciais uma pista, mas Saddam é escorregadio. Ele falou na televisão ontem. Parecia verdade, porque ele não gosta de aparecer em público de óculos, um sinal de fraqueza que ele não se permite. Hoje, uma imagem dele com o filho Qusay, seu agora mais do que suposto sucessor, pode ter sido uma gravação antiga, é impossível saber. Mas nesse gato e rato, que é a casa de Saddam, existem camundongos igualmente procurados pelas bombas. A casa de Tariq Aziz foi destruída. Quem estiver perto de Saddam, ou incluído na lista de 48 dirigentes que os americanos querem pegar, não está a salvo. Acuados de tal maneira, ministros e autoridades voltam aos velhos hábitos de ameaçar e insultar, já que matar e torturar não está ao alcance deles atualmente. As coletivas de imprensa viram rajadas de xingamentos que atingem e provocam bem menos danos do que os mísseis americanos. O uso de fotos e imagens de feridos em Bagdá, em parte, são mesmo guerra de propaganda. Mas o fato das vítimas serem usadas pelo regime não invalida em nada o sofrimento real delas. E não dá para acreditar também na propaganda do lado americano e britânico de que as bombas são inteligentes e que transformam mortos e feridos num desumano termo, dano colateral. Mas hoje, na guerra de propaganda, Saddam sofreu 2 golaços. As imagens da rendição de tantos soldados iraquianos já contaram pontos. Mas a comemoração festiva entre iraquianos e americanos só sairia melhor se encomendada a Hollywood. Uma imagem vale mais do que 1000 mísseis nesse caso. Mas o final feliz dessa guerra, se é que guerras podem ter finais felizes, ainda está longe. A preocupação agora é em relação a essa notícia de que tropas turcas já entraram no norte do Iraque. É bom lembrar que essa área é dominada pelos curdos, inimigos históricos da Turquia, que tem uma minoria curda imensa. 12 milhões de curdos vivem dentro da Turquia. Os americanos poderiam se ver com um sério problema nas mãos. Tropas turcas lutando contra tropas curdas e, no meio disso tudo, uma guerra contra o Iraque. É justamente isso aí que indica que nem tudo está indo bem para os invasores nessa guerra. Um dos cenários mais difíceis, complicados e perigosos está se realizando. William Vac, como é que os americanos vão conseguir controlar essa confusão que eles criaram com os curdos lá no norte? Duvido muito, eles estão numa situação clássica. Eles têm 2 amigos, eles têm que ficar no meio desses 2 amigos, mas um dos lados vai perder. A gente pode considerar que é uma das questões mais antigas nas quais os americanos meteram os pés pelas mãos. Porque para conseguir sobrevoar o território da Turquia, eles deram aos turcos o direito de entrar no território curdo. Para poder fazer a guerra com o Iraque, eles precisam da ajuda dos curdos. Agora, eles vão ficar no meio dos 2, e os curdos isso não vão esquecer. E a situação, você acha que é controlável? Talvez só no curtíssimo prazo. Como eu dizia no começo, os americanos vão ter que trair um dos amigos. A Turquia e o Irã já estão se entendendo no norte do Iraque às custas dos curdos, aliados dos americanos. E traição ninguém esquece. Obrigado, William. A gente volta já, tá? E o governo iraquiano, irritado com a cobertura que a CNN está fazendo da guerra, expulsou nesta sexta-feira 4 correspondentes da rede de TV americana. Eles vão se transferir para a Jordânia. O motivo alegado para a expulsão é que a CNN teria se transformado num instrumento de propaganda do governo americano. A CNN ganhou projeção mundial em 91 com a cobertura da Guerra do Golfo. Essa guerra, ao contrário da de 12 anos atrás, está sendo coberta principalmente pela internet e pelo satélite. O videofone barateou as transmissões e está proporcionando imagens nunca vistas do campo de batalha. Esta é a imagem do correspondente desta guerra. Tremida, distorcida, mas capaz de chegar a qualquer lugar do mundo em tempo real. O aparelho de videofone revolucionou a cobertura jornalística. O que se perde em qualidade de imagem se ganha em agilidade. Através do videofone, o enviado especial da Rede Globo, Marcos Uchoa, pôde mostrar aos brasileiros, por exemplo, o som das sirenes na cidade do Kuwait. Essas são as sirenes aqui na capital do Kuwait, anunciando mais um ataque. Mas o aparelho está permitindo que se vá ainda mais longe.
como mostram essas imagens feitas por jornalistas americanos que estão avançando junto com as forças americanas e britânicas rumo a Bagdá. Essas são imagens nunca vistas antes de um campo de batalha, diz o correspondente da CNN. Como grande parte dos ataques ocorre à noite, estamos revendo as imagens verdes que marcaram a Guerra do Golfo, em 91. São imagens feitas com lentes especiais que permitem que se filme na ausência de luz. Até os repórteres de emissoras árabes ficaram verdes. Mas o que mais causa espanto são as roupas camufladas e as máscaras contra ataques químicos ostentadas também pelos jornalistas. É o estranho e desconfortável uniforme do correspondente de guerra na era pós-terror. E veja a seguir, choque. Alguém tem uma bala aí? Tic-tac é prático e sempre faz o maior sucesso. Que refrescante. Quer um tic-tac? É o único com sabor e refrescância em menos de 2 calorias. No Comper é mais barato todo dia, mas o sábado é especial. Tudo muito mais barato pra você. Aproveite! Arroz Boini 5,49, leite condensado Itabel 1,23, óleo de soja Belém 2,15, fralda descartável Turma da Mônica 9,85, linguiça toscana sadia 3,59. Pague com cartão Comper ou cheque pré. Pegue seu folheto de ofertas na loja Comper. Março mais barato é no Comper. Seja um profissional no mercado de assistência técnica em microcomputadores. Faça o curso avançado de montagem e manutenção, redes locais e internet. Aprenda a desmontar, montar, configurar, instalar, resolver problemas que ocorrem no seu microcomputador. Conheça também a evolução desta tecnologia até o lançamento do Pentium 4. Vagas limitadas. Informações e inscrições na Unimar. Reserva de vagas. Ligue 421-4104. Conforto é fundamental e Freeway está presente em todos os momentos da minha vida. E o mais importante é o meu Freeway. Neste sábado, fique ligado nos agitos do Altas Horas. Serginho Groisman leva altos papos com o campeão Popó. Tem a presença de Mel Lisboa e Caco Ciocler. Para completar, Gabriel o Pensador e Sandy e Júnior fazem o som dessa festa que você não pode perder. Neste sábado, depois de Supercine, Altas Horas. Oferecimento Campari. Mergulhe nesta ideia. Campari, só ele é assim. Em vários países do mundo, inclusive nos Estados Unidos, cresce a indignação com a guerra preventiva travada pelos Estados Unidos contra o Iraque. Na era da internet, o movimento pacifista cresce como bola de neve e já tem ecos do que marcou a Guerra do Vietnã. Milhares de pessoas protestaram hoje contra a guerra em 21 cidades americanas. Em São Francisco, mais 100 manifestantes foram presos. Na quinta-feira, a prisão de 1.300 pessoas bateu um recorde na história da cidade. Nem nos protestos contra a guerra do Vietnã, tanta gente foi presa em São Francisco num único dia. O movimento contra a guerra no Iraque, com manifestações simultâneas em todos os continentes, é um fenômeno político global que não acontecia desde os anos 60. Mas há diferenças. A campanha contra a guerra do Vietnã só deslanchou anos depois do início do conflito e demorou a crescer. O movimento atual começou meses antes da invasão do Iraque. Nos anos 60, os protestos aconteciam isoladamente. Agora, as ações são simultâneas
coordenadas pela internet. Com um clique no computador, um organizador pode mandar uma convocação por e-mail para milhares de pessoas. E quem não quiser ir à rua protestar, pode fazê-lo pela internet, bombardeando a Casa Branca com e-mails que entopem os computadores do governo em Washington. Nos Estados Unidos, ao contrário de outros países, a maioria da população, mais de 70%, apoia a guerra. Mas os 25% que são contra, somam 70 milhões de pessoas. No dia 15 de fevereiro, quando 10 milhões de manifestantes protestaram contra os planos de guerra no Iraque, em mais de 600 cidades em todo o planeta, 500 mil pessoas foram às ruas em Nova York. Neste sábado, a polícia autorizou o movimento contra a guerra a fazer uma passeata que sairá ao meio-dia de Times Square, descendo a Broadway ao longo de quase 4 quilômetros. Os organizadores esperam um comparecimento maior que o da última manifestação, ou seja, mais de 500 mil de manifestantes. Sexta-feira é dia sagrado para os muçulmanos, equivale ao nosso domingo, é o dia das orações. E hoje foi também o dia da indignação entre muçulmanos do mundo inteiro pela invasão do Iraque. William, esses protestos todos dão o tamanho do sentimento dos muçulmanos, e especialmente nos países árabes, né? Ana, eu, por exemplo, fui hoje a uma mesquita no centro de São Paulo. E o que eu vi, o que eu ouvi lá é o mesmo tipo de coisa que está sendo vista e repetida nas mesquitas do mundo inteiro. Realmente existe uma enorme indignação. O que está sendo dito nas mesquitas é que os irmãos muçulmanos estão sendo massacrados no Iraque e que os governos árabes da região nada fazem para impedir. Ou seja, a revolta não é apenas uma revolta contra os Estados Unidos, é sobretudo nas ruas das cidades árabes, é uma revolta contra os próprios governos locais. E como é que esses governos estão reagindo a esse descontentamento da população? Todos eles estão muito preocupados com a própria estabilidade, ou seja, eles mandam bater em manifestantes. Algumas das piores cenas que a gente está vendo agora um pouco também, repetidas ao longo do dia, foram no Cairo, onde morreram 2 pessoas. Houve manifestações pró-Saddam, houve manifestações contra os Estados Unidos. Mas é um quadro que se repete por todo o Oriente Médio nesse momento. E há alguma articulação entre os países árabes nesse momento? Olha, antes do começo da guerra havia de fato. A Liga Árabe ainda tentou, nos últimos, quando já estavam caindo as primeiras bombas, algum tipo digamos, de concordância entre eles a respeito de Saddam Hussein. Mas o problema agora é que os pequenos estados árabes na região aplaudem, enquanto os grandes, os mais importantes, estão numa posição muito delicada. Fora do Kuwait, como é que os países árabes que têm fronteira ali com o Iraque estão se comportando? Bom, Jordânia acabou permitindo que os americanos usassem bases e usassem o território para tropas especiais. A Arábia Saudita, importantíssima não só pelo petróleo, mas sobretudo pelos centros de comando e controle, acabou permitindo também que os americanos usassem essas instalações. Agora, o mais interessante é a Síria. A Síria é a que se opôs fortissimamente à guerra no Conselho de Segurança. E agora ela está quieta, deixando todas as portas abertas. Vamos ver como é que vai ficar depois, né? Porque as bombas ainda caem sobre o Iraque, mas o pós-guerra já provoca muita discussão. Países que se opuseram ao ataque, como a França, não aceitam que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha administrem a reconstrução do país. E o debate esquentou nesta sexta-feira na reunião de chefes de estados da Europa. É o que mostra agora a reportagem de Ilse Scamparini. Enquanto bombas caíam em Bagdá e a opinião pública demonstrava a impopularidade da guerra, em Bruxelas, na Bélgica, o primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi pedia mais dinheiro à União Europeia, para que a Europa possa investir em defesa. As feridas da Europa dividida causaram mal-estar na reunião dos chefes de Estado e governo. O presidente da França, Jacques Chirac, evitou o inglês Tony Blair. O encontro entre os dois, previsto para hoje, não aconteceu. O primeiro-ministro britânico buscou consolo com Silvio Berlusconi. O chefe do governo italiano criticou a ONU pela crise nas relações entre os países europeus e da OTAN. Em Roma, 200 mil agricultores paralisaram a cidade numa passeata pela paz. Muitos deles, ex-combatentes da Segunda Guerra, heróis anônimos da resistência italiana ao regime fascista. Da Nunciatura Apostólica de Bagdá chegavam informações diretas ao Vaticano. A igreja não conseguiu frear os tanques, mas quer um plano de ajuda humanitária. O pós-Saddam é tema de grandes debates. Instituições pacifistas italianas não querem que os Estados Unidos prestem ajuda humanitária ao povo iraquiano. Não consideram ético que o país que ataca seja o mesmo que socorre. E o presidente francês, Jacques Chirac,
não aceita que os Estados Unidos e Grã-Bretanha administrem a reconstrução do Iraque depois da guerra. O pós-Saddam econômico vai movimentar milhões de dólares. Os Estados Unidos prometem o maior projeto de reconstrução desde o Plano Marshall, que ajudou a reerguer países destruídos pela Segunda Guerra, entre eles a Itália. São muitos os interessados neste pós-Saddam. E veja a seguir, medo. O que você viu? Não consegui ver nada, doutora. E agora? Nossa, o novo Clio. Olha essa frente. Não ponha esses óculos e olhe pra frente. Portas abertas Renault com taxa especial de 0,79. Conheça o novo Renault Clio a partir de 17.990. E o Renault Scenic, líder de vendas, 38.990. E tem mais. Tem mais? Deixa eu ver. Nossa, sorteio de 3 novos Renault Clio. Portas abertas Renault, só até domingo. Viu? Tem muita gente cansada por aí. Tá na hora de tomar Vitasar Stress. Viu só? Vitasar Stress dá uma sacudida em você e tira o cansaço muito mais rápido do que você imagina. Mexa-se, toma Vitasar Stress. Hamilton, que cheiro é esse? Você tá sentindo? Que esgoto. Mas esgoto vazando aqui no jardim. Se tivesse vazando aqui, a grama ia tá toda fofa, ó. Tá firme. Hamilton. Hamilton. Segura a criança, Hamilton. Sem cheiro, sem vazamento, sem surpresas. Fuja do mico. Use soluções Tigre para esgoto. 60 anos, parece muito mais novo. Bradesco é moderno, simpático, tem o meu perfil. Agressivo, moderado, conservador, depende muito da pessoa. Física e jurídica. A conta da minha empresa também é do Bradesco. São 13 milhões de clientes que depositam. Valores importantes como proximidade e confiança, isso eles não esquecem. Lembrei, o nome do meu primeiro gerente era Batista. Bradesco. A cada novo cliente, um novo banco. Bradesco. Há 60 anos, colocando você sempre à frente. Neste sábado, 6 da tarde, o coração da galera vai bater mais forte com a grande final do Campeonato Paulista. São Paulo e Corinthians, ao vivo, um jogão de bola no futebol 2003. Logo depois, tem as emoções de O Beijo do Vampiro. E às 8h30 da noite, as notícias do Jornal Nacional. Agora faltam 8 minutos para 1 da manhã em Brasília, portanto 8 minutos para as 7 da manhã em Bagdá. Você vê imagens ao vivo da capital iraquiana que mostram uma situação de calma aparente. Bom, aparente porque a agência de notícias Reuters informou há menos de 10 minutos que as sirenes voltaram a soar na cidade. Desde o amanhecer, há cerca de 1 hora mais ou menos, já foram ouvidas 13 explosões em Bagdá, ainda segundo a agência de notícias Reuters. E o mercado financeiro do mundo inteiro interpretou o dia de mais intensos bombardeios sobre o Iraque como um sinal de que a guerra pode terminar antes do que se previa. E esse otimismo se traduziu na melhora de todos os índices. As bolsas subiram e o preço do petróleo caiu. Aqui no Brasil, o dólar recuou. Veja a reportagem de Monalisa Perrone. Os principais mercados financeiros do mundo reagiram com a mesma intensidade dos bombardeios. Só que na economia não houve destruição. Ao contrário, foi um dia de muitos negócios e euforia. As bolsas da Europa fecharam em forte alta. Frankfurt, 4,23% e Paris, 2,53%. Até no Iraque, os números foram positivos. Do outro lado do fronte, nos Estados Unidos, as bolsas também subiram com força. Dow Jones, 2,84%. Foi a melhor performance semanal dos últimos 20 anos. Na Bolsa de Valores de São Paulo, a alta foi de 1,95%. Existem várias informações que sugerem aos investidores que possivelmente essa guerra termine rapidamente. Desfecho que parece
próximo já faz com que os investidores tomem uma posição mais otimista. E também arrisquem mais. Investimentos mais conservadores, como ouro e dólar, caíram. O ouro, 6,71%. E a moeda americana, mais de 2%. Fechou cotada a R$ 3,405. O clima de otimismo também melhorou a classificação do Brasil lá fora. O risco país teve forte queda, 4,5%, somando 1.030 pontos. O preço do petróleo caiu pelo 7º dia seguido e foi negociado abaixo dos $25. Essa queda do preço do petróleo, na verdade, reflete a percepção que existe no mercado financeiro de que você vai ter um conflito com curta duração e que, portanto, saindo vitorioso dos Estados Unidos, a oferta de petróleo dessa região aumentaria no futuro. Num cenário otimista, ou seja, se a guerra for rápida, os analistas apostam que o preço do barril de petróleo pode cair ainda mais no mercado internacional. Aqui no Brasil, a consequência seria uma gasolina mais barata a partir do início do mês que vem. Mas quando as bolsas e os mercados parecem eufóricos, é bom a gente desconfiar. William, para mim, essa euforia nas bolsas aí não vem para ficar não, hein? Olha, eu acho que exatamente essa esperada vitória rápida não vai trazer clareza, sobretudo para os mercados financeiros. Eles estão preocupados já, e não é agora já desde a guerra, mas ainda mais com a guerra, com dois déficits. O fiscal e o em conta corrente, que os Estados Unidos estão agravando justamente por causa da guerra. Alguns analistas dizem, inclusive, que é mais preocupante o estado da economia americana do que a própria guerra. Bom, ela causou, a primeira consequência da política econômica do Bush é que, já que ele está gastando muito mais do que ele está arrecadando, ele não vai poder, o déficit fiscal, ele não vai poder cortar os impostos como ele dizia que ia cortar. O consumidor americano vai ficar chateadíssimo. E além do mais, ele está gastando uma fortuna. O déficit em conta corrente, aquela diferença entre tudo que um país manda para fora e tudo que um país recebe, é de 500 bilhões de dólares. E os gastos com defesa são de mais ou menos 400 bilhões de dólares. E quem financia esses gastos com a defesa, os gastos militares, são os poupadores estrangeiros que aplicam na economia americana. Exatamente. Essa é a grande ironia. Enquanto as pessoas acham, os poupadores acham que estarão em melhor situação colocando seus caraminguás lá na economia americana, Bush vai continuar poder gastando com guerra. É uma posição vulnerável. O grande problema dessa guerra será o pós-guerra. Você tem razão. Muito obrigada, hein, William? E veja a seguir, destruição. Técnica nas quadras, paixão nas arquibancadas. Vem aí, Copa Modelo de Futsal 2003. Patrocínio Arroz Pateco, para os seus melhores momentos. Café Jaguari, para você que tem opinião extra forte. Unimed Bauru, os melhores médicos cuidando da sua saúde. E aquecedor solar Soletrol tem sempre um do tamanho do seu bolso. A Faculdade de Engenharia da Unesp oferece o curso de especialização em Engenharia de Produção. Inscrições até 28 de março. Informações 221-6122 e 221-6108. Realização Departamento de Engenharia de Produção da Faculdade de Engenharia Unesp Bauru. Eduardo Moscovis e Ana Lúcia Torre em Norma. Um espetáculo que mostra ao público como quebrar regras e amar com todas as forças. Neste sábado e domingo em Bauru. Novo DVD, Os Normais Sem Cortes. 6 episódios com cenas exclusivas que não foram ao ar. Os Normais Sem Cortes. DVD som livre. É um show na sua casa. No Comper é mais barato todo dia, mas o sábado é especial. Tudo muito mais barato pra você. Aproveite! Arroz Voini 5,49, leite condensado Isabel 1,23, óleo de soja veleiro 2,15, fralda descartável Turma da Mônica 9,85, linguiça toscana sadia 3,59. Pague com cartão Comper ou cheque pré. Pegue seu folheto de ofertas na loja Comper. Março mais barato é no Comper.
Hoje, no programa do João, eu vou bater um papo com Serguei. Vai fazer 70 anos, dançou um rock aqui da pesada. Depois do Tony Ramos. E com a Gal Costa. Tudo isso hoje, no programa do João. O movimento pacifista contagiou também o Brasil. Em vários pontos do país, manifestantes estão indo às ruas, se mobilizando de todas as formas, tudo para dizer não às armas e pedir uma chance à paz. Esse é o quartel-general de um pacifista. O quarto de Pedro, em São Paulo, é um baluarte contra a guerra. Ele está desempregado há 6 meses, mas a procura por trabalho foi interrompida. Toda a energia está concentrada em organizar manifestações pela paz. Na Itália teve mais de 1.500.000 pessoas, Barcelona, muita gente, então eu sei que eu não estou sozinho. Não está mesmo. O Iraque, tão distante, entrou hoje no currículo dos colégios. Nas aulas de história, os alunos dessa escola estão estudando a Primeira Guerra Mundial. Isso até ontem. Agora, mesmo com o ataque ao Iraque, o assunto não é mais guerra. Pelo contrário. Uma manhã de unanimidade. Alguém na sua classe disse que era a favor da guerra? Não. Já fiquei meio que desesperada. Assim, porque saber que está acontecendo guerra no mundo. Guerra que provoca reações de quem passa pela Avenida Paulista. Um pano branco imenso, quem vai ou volta do trabalho, deixa seu desabafo. É importante a gente também colocar a opinião aqui dos brasileiros também, né? A nossa opinião, por mais modesta que possa parecer, né? Pros donos do mundo saberem o que nós estamos pensando. Você não pode ir lá e falar, mas você pode demonstrar de outras maneiras. E o intenso bombardeio sobre Bagdá pode ter provocado a morte de oficiais de Saddam Hussein. De Nova York, Cristina Serra tem as informações. A rede de TV americana ABC noticiou agora há pouco que 3 oficiais do alto comando iraquiano, entre eles Ali Majid, conhecido como Ali Químico, teriam morrido nos ataques de quarta-feira à noite a Bagdá. Ali Majid é conhecido como Ali Químico porque teria usado armas químicas contra os curdos no Iraque. Segundo o Pentágono, uma divisão de infantaria do exército iraquiano com 8.000 soldados se rendeu. E também, segundo o Pentágono, líderes da guarda republicana de Saddam Hussein teriam deixado Bagdá para negociar uma possível rendição com enviados da CIA. A negociação estaria sendo intermediada por dissidentes iraquianos. As tropas da coalizão estão a caminho de Bagdá e, segundo a rede de TV americana CBS, vão, nas próximas 24 horas, bombardear 1.000 alvos no Iraque. Ana Paula. E veja a seguir, dor. Cuida bem dele, viu, Leonardo? Que tem muita mulher ordinária e desfrutável que não respeita o homem das outras. Eu sei disso, Guadalupe. Tem uma aí que tá sempre tentando me provocar. Esse triângulo amoroso vai dar o que falar. Nesta segunda, estreia a nova novela das 6. Agora é que são elas. O que você quer da vida? Se for de comprar, o Banco Real dá um jeito. A família da Laura queria uma casa nova. E ela? Uma suíte. A Karina queria um sofá e um divã. Agora eu preciso de paciente. O Rafael queria mais megabyte. Quê? A família da Lai queria ir pra Hong Kong e Xangai. O seu César queria ampliar a rede e gerar mais empregos. E o Ioris e a Cláudia queriam o que todo mundo quer. Só que vezes 3. O Banco Real tem o crédito que você precisa para aproveitar a vida. Banco Real, o banco da sua vida.
Tim imagina um mundo sem fronteiras. Sem fronteiras entre a vida e a arte. Sem fronteiras entre o conhecido e o novo. Sem fronteiras entre o querer e o fazer. Sem fronteiras entre você e o mundo. Sem fronteiras entre eu te amo e eu também. Tim, viver sem fronteiras. Fórmula 1 2003. Oferecimento TIM. Viver sem fronteiras. Chevrolet Vectra. Sempre. Gasolina Petrobras. Tecnologia a toda prova. Banco Real. O banco da sua vida. E Processadores Intel. Revolucionando a educação do seu filho. Vamos agora voltar a falar com o nosso correspondente no Kuwait, Marcos Uchoa, que vai nos dizer como foi o dia dele e do repórter cinematográfico Sérgio Guils, no país que é o alvo preferencial de Saddam Hussein. Olha, Ana Paula, pelo lado pessoal, hoje a melhor coisa que a gente fez foi comprar as máscaras para se proteger de um possível ataque de armas químicas e biológicas. Todo mundo tinha máscara pela cidade. Não digo todo mundo, mas muita gente tinha, com certeza, todos os jornalistas, todos os militares. A gente estava se sentindo meio o patinho feio aqui da cobertura no Kuwait. Nós conseguimos uma birosca lá, uns militares vendendo. A gente conseguiu, esperamos poder vendê-las daqui a um mês, sem usadas, nem usadas, praticamente novinhas, ou pedir o dinheiro de volta na loja, é pouco provável, né? Agora, realmente um pouco de confusão, né? A gente sente mísseis aqui, mísseis no Irã, que depois se viu que não era um míssil, era uma bomba desgarrada de um avião americano, essas tropas invadindo da Turquia, uma possível guerra também entre turcos e curdos. Tudo isso assusta muito. E tem a guerra da propaganda, né? A guerra da propaganda que rola do lado da Iraque e rola também do lado dos Estados Unidos. A gente não sabe muito bem quem está exagerando o quê, quem está usando que informação, de que maneira. Agora, uma coisa curiosa, aqui do lado, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, teve e acabou ontem uma feira de 5 dias, uma feira de armamentos. É a maior da região. Dos países árabes, como vocês sabem, dos países do terceiro mundo, são os que mais gastam em armamentos. Agora você imagina, 835 firmas, algo nessa dimensão, para exatamente esses países da região que tem muito dinheiro, muito petrodólar para comprar armas. Depois de um ataque como esse de Bagdá, que melhor propaganda poderia existir para os fabricantes de armamentos americanos? Ana Paula. Obrigada e boa sorte, Uchoa. E a guerra também é motivo de preocupação para os pilotos da Fórmula 1. Eles conseguiram proteção especial já no segundo dia de treinos para o Grande Prêmio da Malásia, como informa o nosso repórter João Pedro Paz Leme. No treino desta sexta-feira, Michael Schumacher foi o mais rápido, Rubens Barrichello terminou em segundo lugar e Juan Pablo Montoya da Williams foi o terceiro. Cristiano da Mata conseguiu a 11ª posição e Antônio Pisonia não saiu dos boxes com problemas no seu carro. Aqui na Malásia, os pilotos têm duas preocupações. A primeira, com a grande possibilidade de chuva todas as tardes. A segunda preocupação é com a volta para casa. Os pilotos, muitos deles, estão mudando suas passagens aéreas, evitando companhias americanas ou inglesas com medo de atentados terroristas. Aqui no circuito de Sepang, Michael Schumacher pediu uma reunião com os organizadores da prova. Conseguiu a reunião e garante que a segurança será reforçada para os treinos oficiais e para a corrida. João Pedro Paz Leme, de Kuala Lumpur, para o Jornal da Globo. E a Globo transmite o treino que decide a posição de largada para o Grande Prêmio da Malásia de Fórmula 1 daqui a pouco, logo depois do programa do Jô. Um prêmio às ações em prol do desenvolvimento. Foram divulgados esta noite em São Paulo os vencedores da 6ª edição do Grande Prêmio Ayrton Senna de Jornalismo. O prêmio é oferecido a reportagens que apresentam soluções para um Brasil que tem pressa.
O prêmio foi criado para estimular profissionais de comunicação a produzir trabalhos sobre a realidade da criança e do adolescente no Brasil. Trabalhos que também contribuam para a mudança, para o desenvolvimento. O Brasil é a 12ª economia do mundo, mas a 73ª em desenvolvimento humano. Na vida de uma criança, na vida de qualquer ser humano, só existe uma infância, só existe uma juventude, que não se pode adiar, que não se pode perder. Um governo é capaz de selar o destino de uma geração inteira. 1.600 trabalhos jornalísticos concorreram ao prêmio. O jornalista e editor-chefe do Jornal Nacional, William Bonner, ganhou o prêmio de Destaque Editor pela cobertura jornalística das questões fundamentais para o desenvolvimento da população do país. Na categoria Televisão, a reportagem premiada foi Meninos de Rua, da jornalista Márcia Regina Bongiovanni, da TV Cultura. Na categoria Rádio, o vencedor foi Marcos Guiotti Júnior, da CBN, com a reportagem Infância Doméstica. Márcio Moreira Alves, do jornal O Globo, foi premiado pelo trabalho como jornalista político. Eu gosto mesmo é de contar as coisas que dão certo e de contar para o meu público do jornal O Globo. Não se pode ter preguiça de sair da redação, de andar, caminhar e procurar as coisas que dão certo nesse país. Foram premiados ainda os jornalistas Ricardo Góes Mendonça, da revista Veja, e Luiz Nassif, da Folha de São Paulo. Neste momento são 7h10 em Bagdá. Você volta a ver imagens da capital iraquiana nesta manhã de sábado. E agora vamos resumir os acontecimentos mais relevantes das últimas 2 horas. O governo turco informou que mandou tropas para o território iraquiano. O secretário de Estado americano Colin Powell reagiu dizendo que não vê necessidade para isso. Mas o governo turco diz que quer impedir que refugiados curdos entrem na Turquia por causa da guerra. As agências de notícias informaram que 3 explosões foram ouvidas em Bagdá desde o amanhecer. E o Jornal da Globo está terminando. Você viu aqui o que vai estar nas manchetes dos jornais deste sábado. Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha bombardeiam intensamente o Iraque no dia A da campanha de choque e intimidação. A gente volta na segunda-feira. Uma boa noite para você, um bom fim de semana e até lá. Jornal da Globo. Oferecimento aquecedor solar Soletron. A economia e conforto que todo mundo pode ter. Ligue. Neste sábado, 6 da tarde, o coração da galera vai bater mais forte com a grande final do Campeonato Paulista. São Paulo e Corinthians, ao vivo, um jogão de bola no futebol 2003. Logo depois, tem as emoções de O Beijo do Vampiro. E às 8h30 da noite, as notícias do Jornal Nacional.